mas antes de tudo isso, uma oração, né, para que Deus realmente nos capacite, nos conduza neste culto ao Senhor. Deixa aberto aí no Salmo 42, e já faremos a leitura. Vamos orar? O que eu espero, meu irmão, é que você hoje tenha vindo aqui com um desejo sincero para cultuar a Deus. A sua vinda aqui não pode ser apenas um rito, apenas um cumprimento, uma obrigação. A sua vinda aqui deve ser um antegozo daquilo que você viverá na eternidade. A reunião com os santos. Essa reunião deve ser especial para cada um de nós. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos aqui neste momento, ó Deus, de uma forma preparatória ao culto do Senhor, buscarmos a capacitação e direcionamento do Seu Santo Espírito. Sabemos que qualquer forma de culto feito pelo homem, sem o Teu direcionamento, sem que seja espiritual, como prescreve a Sua palavra, é um culto nulo, é um culto miserável. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, para que possamos lhe cultuar em espírito, Deus, em espiritualidade, em verdade. Precisamos do Teu Santo Espírito para nos conduzir na Sua perfeita vontade, Deus, para que este culto se torne aprazível ao Senhor, se torne honroso ao Senhor. Então, ó Deus, esteja nos conduzindo nesse momento. Oramos aqui de forma preparatória, já tivemos aqui um momento de confissão dos pecados, antes mesmo da EBD. E agora pedimos que o Senhor, Deus, receba o nosso culto. É isso que eu oro ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Salmo 42. Este salmo, irmãos, eu gosto de lê-lo com um pensamento sobre qual é a disposição de um crente, de um salvo no Senhor. Veja as palavras do salmista. Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por Ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Porque estás tu abatida, ó minha alma? E porque estás tu inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto, eu lembrarei de ti, desde a terra do Jordão, e dos Hermonitas, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao barulho das tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. Contudo, o Senhor comandará sua benignidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo, e minha oração ao Deus da minha vida. Eu direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? Verso 10. Com uma espada em meus ossos, meu inimigo me repreende, enquanto me dizem diariamente: onde está o teu Deus? Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a sua saúde, do meu semblante e meu Deus. Amados, este salmo tudo indica que é um salmo pós-exílio do povo de Israel. Então veja que o salmista, ele demonstra sua
insatisfação em estar longe do templo do Senhor, da terra onde eles cultuavam a Deus. Mas veja que mesmo assim, sendo oprimido pelos inimigos, passando por todas essas adversidades, ele não perdia sua esperança. Ele diz continuamente que estará diante do Senhor o louvando. Veja, irmãos, o que ele diz no verso 4. Quando eu me lembro destas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Amados, o que cantamos aqui é justamente estar alegre por poder estar na casa de Deus cultuando. Essa deve ser as suas palavras de alegria, de contentamento no Senhor. Por isso que antes da oração eu disse, eu espero que o seu coração esteja alegre. Alegre pelo dia do Senhor. Alegre pelo culto a qual você participa e rende ao seu Deus. Certamente temos inimigos das nossas almas, mas todos esses vencidos naquela cruz. Que possamos cantar e nos regozijar na libertação e na salvação em Cristo. E por poder estar aqui cantando ao Senhor. Fique de pé, vamos todos juntos aqui louvar a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvemos o nosso Deus. Com a corça suspira no rio beber, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus, do Deus vivo, minha alma tem sede de Deus, quando perante Ele estarei, dia e noite o meu choro tem sido meu pão, pois a mim dizem sempre, meu Deus, onde está? Dessas coisas me lembre, minha alma em mim se derrama de como eu passava com o povo, conduzindo a casa de Deus, entre gritos alegres de um povo a louvar, caminhava em festa com a multidão, porque estava batido minha alma, porque dentro em mim perturbada está. Coisa linda, meu Deus, meu auxílio, louvor, Rei de dar, ó minha alma, espera em Deus, sinto dentro de mim abatido meu ser, e no monte Hermonde te lembro, terra do Jordão, no outeiro em Mizar, um abismo está, outro abismo a chamar, ao favor das suas águas, em que
tarde e dia ao Senhor concedeu-me descer, e de noite comigo está seu louvor, uma prece ao Senhor da minha vida orarei. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste e me tens esquecido, ó Senhor. Porque hei de andar em lamento e opressão, sob a mão de inimigos e ossos ao pó, adversários insultam, repetem sem fim, dizem Deus, o teu Deus, onde estás? Porque estás, ó minha alma batida em Deus, perturbada, porque dentro em meu coração ainda hei de louvores a Deus dirigir, esperança em Deus, ó minha alma mantém, pois meu auxílio e meu Deus é o Senhor. Amém. A próxima canção é Exultar, e nós vamos estar. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito a nós Ele deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória
no seu Salvador, vai pelo cercado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, quanto no céu, teu Filho bendito, a nós Ele deu. Amém. A próxima canção fala que é o que está sentado no trono, sempre reinando. Movemos juntos o nosso Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus é unido com seu povo.
sentarmos, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16, último capítulo aí, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, visitantes, todos que estão aqui nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 e verso 2. Diz assim as palavras do apóstolo Paulo: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. No primeiro dia da semana, hoje, irmãos, dia do Senhor, cada um de vós, pessoalmente, separe e guarde, conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. Então, irmãos, cumprindo com a palavra de Deus, este é um momento de gratidão. E as palavras do apóstolo Paulo são claras, né? Conforme você tem prosperado, conforme aquilo que Deus tem acrescentado na sua casa, no seu lar, que você possa compartilhar para a manutenção da obra de Deus. Que você possa, de maneira grata, não como um mandamento, não como uma obrigação, mas sim como uma disposição alegre e confiante no nosso Deus, que você possa ofertar nesse momento. A Juliane passará até seu local. Se você veio preparar, você poderá então estar aí ofertando ao Senhor. Você que nos assiste, porventura queira ofertar também, está aqui os dados bancários, IBR Mogi das Cruzes, o CNPJ também, a chave Pix, 39799-944-1000 contra, dígito 06. Esse é o nosso chave Pix e também o CNPJ. Banco 290, PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então está aí os dados bancários da igreja, para que você possa aí colaborar, contribuir com as suas ofertas. Gostaria de pedir que o nosso irmão Edson, nesse momento, se colocasse em pé e orasse a Deus, primeiramente agradecendo ao Senhor por todo o sustento que Ele tem nos dado, meu irmão. E aqueles que ainda não têm condições de estar dizimando, que Deus possa estar abrindo uma porta de emprego. Mas vamos agradecer ao Senhor. Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá de exercer a nossa gratidão a Ti, Pai. E queremos pedir a Tua graça, que o Senhor continue fazendo a Tua igreja, Senhor, na igreja próspera, Senhor. Que o Senhor venha abençoar aqueles que ficaram e também aqueles que não puderam, Senhor. Que o Senhor venha dar condições, toda a condição, Senhor, para a Tua igreja continuar sendo próspera, Senhor. De modo que todo nome seja glorificado, Pai. Em tudo, Senhor, na nossa alma, no nosso proceder, Pai. Que tudo seja feito para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem sido fiel para conosco. Vamos ao texto, dando continuidade à exposição do Evangelho de João. Estamos hoje no capítulo 3, verso 11, e vamos até o verso 21. Então abra aí no Evangelho de João, capítulo 3, verso 11 ao 21. Hoje estava vendo o Renato Vargas em suas postagens. Depois de mais de um ano, ele terminou a exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Foram mais de 50 sermões. E hoje ele estava grato a Deus, alegre, de que estava encerrando. Nós estamos no capítulo 3 ainda, irmãos, mas estamos prosseguindo. Estamos avançando expositivamente aqui, e creio que vai dar mais ou menos esse período aí, um pouco mais de um ano, para terminarmos o livro de João. João capítulo 3, verso 11 ao 21. Diz o seguinte: na verdade, eu te digo, que nós falamos o que sabemos, e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Verso 12: se eu vos falei das coisas terrenas, de coisas terrenas, e vós não credes,
como crereis, se eu vos falar das coisas celestiais? Verso 13. Nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Verso 15. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Até aqui. Vamos orar? Mais uma vez. Que você busque no Senhor o entendimento, a compreensão desse texto, que a sua vida seja trabalhada, transformada, pela aplicação através do Espírito das Escrituras em nossas vidas. Tá? Busque isso, irmão, neste momento. Eterno Deus, nosso Pai, neste momento, queremos lhe buscar, Senhor. Pela tua graça, que o Senhor nos concede esta reunião, este culto ao teu santo nome. E neste momento estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, a qual já foi lida, a qual agora será exposta, explicada e aplicada em nossas vidas. Que o Senhor, Pai de amor, faça com que essas palavras penetrem no fundo de nossas almas e sejam gravadas em nossos corações. Nos exorte, nos corrija e principalmente, Senhor, nos santifique através dela. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia deste pregador. Que eu fale apenas daquilo que é proveniente do Teu Santo Espírito, na fidelidade das Escrituras. Que eu não fale nada da minha parte, nada do homem. E sim, Deus, a minha intenção seja que agradar ao Senhor. Que o Senhor conduza este culto para o Teu louvor, para a Tua glória, e nos conceda a graça. Assim oramos, agradecidos por estarmos aqui, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos ao texto, irmãos. Semana passada, se você não esteve presente, estávamos aqui falando sobre o diálogo entre Jesus Cristo e Nicodemos. E vale ressaltar aqui como Nicodemos chegou até Jesus Cristo. Lembrando também, mais uma vez, sobre a pregação do nosso irmão Felipe, que falou aqui sobre a condição de muitos que vieram até Cristo em Jerusalém, quando ele estava observando a Páscoa. No verso 23, 24 e 25 do capítulo 2, vai dizer o seguinte: ora, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome. Mas que tipo de fé era essa? Era uma fé, como complementa o texto, ao ver os milagres que ele fazia. E no verso 24 diz claramente sobre a reação de Cristo ao se deparar com essa fé. O verso 24 diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens. No verso 25 ainda vai dizer, ele conhecia o que estava no coração. E logo em seguida, como uma ponte, foi inserida a figura de Nicodemos, um fariseu, um homem apegado aos ritos externos, às observações, um homem que ocupava a alta cúpula judaica, um homem da sinagoga, um homem que manuseava os antigos preceitos da lei. E ele veio também
Da mesma forma que essas pessoas, dos versos 23 a 25. Veja só, irmãos, o que ele disse. E havia um fariseu, chamado Nicodemos, um fariseu, um governante dos judeus. Este veio à noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres. Então você vê aqui que é claro a preocupação do apóstolo João em narrar a condição dessas pessoas ao virem até Jesus Cristo. Então, Jesus começa a dialogar com este homem. Olhando para Nicodemos e vendo o que estava no interior dele, o que ele diz a Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. E vimos o diálogo onde Nicodemos não entendia ou não queria entender, sabendo ele que ele era um fariseu, uma pessoa preeminente na cúpula judaica. Ele sabia que Jesus Cristo não estava falando de nascimento literal. Jesus Cristo estava falando sobre abandonar tudo e começar novamente. E vimos que ele dificilmente aderiu a esses ensinos. Porém, do verso 10 em diante, não se torna aqui mais um diálogo. Agora estamos em um discurso. Neste ponto, todo o diálogo é encerrado. E a partir de agora, Jesus somente fala em um discurso direto a respeito da salvação. Nicodemos sai de cena, ainda cheio de dúvidas, a respeito de recomeçar toda a sua vida religiosa. E ainda lhe faltavam explicações sobre o que é nascer de novo. Pois Jesus explicará, como já lemos. Mas uma pergunta que nos vem à mente nessa breve introdução é: por que ele não entendia? Jesus já trouxe aqui todo o ensinamento, tudo aquilo que ele necessita. Jesus utilizou até mesmo de termos como vento, que assim é aqueles que nascem do Espírito. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é a ação soberana de Deus, que age no interior do homem. Por que Nicodemos não entendia? Sabemos, irmãos, que após a queda, assim como falamos na EBD também, a raça humana entrou em escuridão. A raça humana mantém os seus olhos vendados para todo o entendimento das Escrituras, todo o entendimento de Cristo. Mas a Bíblia é clara que as pessoas não regeneradas não podem salvar a si mesmas também. A Bíblia é clara que a justificação é mediante unicamente pela fé e não pelas obras. Não existe nada que possamos fazer que irá nos trazer salvação em Cristo. E Nicodemos tinha exatamente essa falta de entendimento. Ele achava que por observar, por cumprir algumas partes da lei, ele poderia ser salvo. Mal sabia ele que estava morto em seus delitos e pecados. Mal sabia ele que ele estava destituído da glória de Deus. Amados, uma coisa que ficou claro na exposição da semana passada é que meios humanos não podem salvar ninguém. À luz disso, rituais religiosos, boas obras, autorreforma, não pode resolver o problema da morte espiritual. Não pode, irmãos. Só a transformação radical operada por Deus na regeneração pode dar vida espiritual aos mortos espiritualmente. Somente uma ação sobrenatural intrínseca no homem pode lhe trazer vida. Essa era a verdade chocante com que Jesus enfrentou este zeloso fariseu chamado Nicodemos. Essa é a verdade espiritual, ainda hoje. E esse também é representado na figura de Nicodemos. E eu gostaria que o irmão sempre, ao ler essa passagem de João 3, porque tem um verso aqui muito famoso, muito conhecido, que talvez quando você era pequenininho na igreja, ficavam falando para você repetir ele. Que é qual, irmãos? João 3,16.
E quando você ler João 3,16, você não pode, de maneira alguma, retirar ele deste contexto de um diálogo com um fariseu chamado Nicodemos. E Nicodemos, quando você se deparar com essa figura, você deve entender que ele representa o estado espiritual de Israel. Ele representa o estado espiritual de Israel. Com base nisso, irmãos, começamos a observar a incredulidade desse povo. Nicodemos respondeu na incredulidade, na descrença. E este é o pecado que, em última análise, condena todos os pecadores perdidos. Ao menos que confessem Jesus como Salvador e se arrependam de todo o pecado. Esse Jesus, nesse discurso sobre o significado da salvação, ele vai expor sobre a incredulidade dos homens e os seus resultados. Então, o que precisamos saber sobre salvação, irmãos, também será dito aqui, agora, nesta narrativa, neste discurso de Jesus Cristo. Para isso, eu te convido a entrar no texto, a partir do verso 11, e vamos agora analisar, verso a verso, o que realmente as Escrituras dizem sobre a incredulidade, sobre o estado deste homem e sobre as consequências da incredulidade. Mas, principalmente, sobre aqueles que creem verdadeiramente em Cristo. O verso 11 diz o seguinte, vou ler aqui a minha versão NVI. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Sempre quando nos deparamos nas Escrituras com esse tipo de colocação aqui, em verdade te digo, sabemos que no original, no grego, está dizendo amém e amém. E sempre quando é colocado amém e amém no início de algum discurso, de alguma colocação, ele está trazendo a importância que aquilo tem. Porque significa essas palavras que verdadeiramente assim é. Ou seja, é de suma importância para nós. E quando usada no fim, amém, significa que assim seja feito. A verdade a ser dita a seguir, amados, é solene. É uma verdade importante, ratificada pelo próprio Cristo. Ele continua dizendo, após dizer, em verdade te digo. Nós dizemos o que sabemos. Perceba que Cristo fala aqui, direcionado não a si próprio, não no singular, mas ele fala no plural. Nós dizemos o que sabemos. Primeiramente é estabelecido um contraste aqui. Porque quando ele chama para um grupo de pessoas, porque ele está dizendo nós dizemos o que sabemos, ele estabelece um contraste entre dois grupos. Lembra que eu disse ao irmão que Nicodemos representa um grupo, representa ao estado espiritual de Israel, aos fariseus. Então este grupo é o qual Jesus se refere. E ele estabelece esse contraste, colocando outro grupo, o grupo de Cristo. E se eu for listar de acordo com aquilo que já foi aqui trabalhado, podemos dizer que João Batista está dentro desse grupo. Podemos dizer que Pedro, André, João, Natanael, Tiago estão neste grupo. E ele diz que nós dizemos o que sabemos. O grupo de Nicodemos, os fariseus, os incrédulos, com o grupo dos discípulos. Assim encontra os sabemos de Nicodemos no verso 2. Para que você entenda isso que está sendo dito, vá no verso 2 agora e veja. Olha o que disse Nicodemos. Rabi, nós sabemos. Ou seja, ele e o seu grupo. Agora Jesus Cristo rebate. Nós também dizemos e sabemos. E testificamos o que temos visto. O verbo aqui testificar, irmãos, vem do grego martúrio. E significa ser uma testemunha. Dar testemunho. Afirmar ter visto. Ouvido e principalmente
experimentado algo, ou recebido por revelação ou inspiração divina. Então você vê que o grupo de Jesus Cristo é totalmente distinto do grupo de Nicodemos. E Cristo tem aqui por intenção estabelecer esse contraste. Que tipo de fé é a sua? Que tipo de fé é a sua? E ele continua dizendo, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, vocês não aceitam aquilo que nós testificamos, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós vivemos. A conjunção aqui empregada reforça o contraste, porque existe um contudo, né? Isso aqui é uma conjunção para reforçar o contraste entre os dois grupos. A saber, os testemunhas de Cristo, que está presente diante dos seus olhos, para reforçar todos aqueles que compartilhavam do mesmo testemunho, que já haviam sido notados, mas apenas os milagres haviam atraído. Veja que interessante, irmãos, Nicodemos, ele não se preocupa com o testemunho de João Batista, a qual pregava este caminho de Cristo, a qual batizava em arrependimento. Não foi isso que atraiu a atenção de Nicodemos, mas sim os milagres. Veja também que Cristo está falando diretamente com ele, a figura do próprio Deus. E como vimos também semana passada, ele está mais uma vez chamando Nicodemos do quê? De incrédulo. Quando ele diz, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. E porém ele coloca um contudo. A conjunção e diz, não aceitais o nosso testemunho. Isso aqui é a prova cabal de que Nicodemos não cria na pessoa e na obra de Cristo. Ele cria em milagres. Coincidentemente, hoje eu trabalhei na outra igreja, lá no Tabuão, o final do capítulo 4. E no capítulo 4, trabalha sobre a fé do oficial. O oficial que estava com seu filho à beira da morte. E ele vem atrás desse milagre. Porém, Deus transforma esta fé, lhe concede uma fé na pessoa de Cristo, e ele vai tranquilamente para a sua casa, confiando na palavra do Senhor. Amados, sabemos que posteriormente Nicodemos também será transformado. Sabemos também que depois ele participa até mesmo do enterro de Jesus Cristo, né? Lhe dando um sepulcro junto lá com José de Arimateia. Amados, mas neste ponto, a pregação de Cristo é olhar para este homem e dizer, você é um incrédulo. Eu disse nesta igreja pela manhã, amados, que existe um grande perigo em você seguir a Cristo atrás daquilo que Ele pode te fornecer. Existe um grande perigo da sua fé estar nas coisas subservientes da fé. Resultados de uma fé genuína. Porque um filho de Deus, realmente, uma pessoa que tem uma fé genuína, com certeza ele verá esses feitos. Direta ou indiretamente. Ele viverá e constatará que Jesus estava guardando, estava cuidando dele. Porém, quando eu coloco a minha fé nas coisas que são subservientes, resultantes, eu corro um risco de estar enquadrado neste primeiro grupo de Nicodemos. Amados, quantas igrejas você já viu por aí? Que tem a irmãzinha que fala do futuro do outro irmãozinho. Tem as pessoas que se dedicam ao ensino. Aí fazem aquele culto da revelação. Qual é a fila que mais enche, irmão? Do irmãozinho que quer ensinar a palavra ou da irmãzinha que fala do futuro? Isso é uma fé característica a esse primeiro grupo, a qual Jesus Cristo está dizendo, vocês não creem em mim. Esse é o perigo. Esse é o princípio das 5 solas. Sola fide, somente a fé, sola escritura, somente as escrituras, somente a palavra, sola Christus, sola gratia, somente a graça, sola a glória, toda a glória somente a Deus.
Nós, como reformados, irmãos, temos os princípios de crer apenas na palavra. A grande diferença, irmãos, que nós temos é que não precisamos constatar nada para continuar crendo. Certa vez uma irmãzinha chegou para mim e disse: pastor, está muito difícil para mim. Eu oro, e parece que estou falando com as paredes. Eu leio a Bíblia e parece que nada acontece. E eu olhei para aquela irmã e disse: bem-vindo ao time. É justamente isso. Essa é a essência. Hebreus capítulo 11, verso 1, você pode colocar para mim, por favor? O que é a fé, irmão? E eu disse para essa irmã: você acha que toda vez que eu oro eu vejo Jesus Cristo personificado na minha frente? Você acha que todas as vezes que eu oro eu vejo algo movendo, o chão tremendo, o céu mudando de cor? Mas eu permaneço orando porque eu confio na pessoa e nas promessas de Cristo, da sua palavra, que Ele certamente estará me ouvindo, que Ele certamente estará cuidando de mim até a consumação dos séculos. Ter fé não é ver, ter fé é confiar. Ter fé é estar nessa espera de plena confiança e certeza, mesmo sem ver nada. Olha a definição de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que tipo de fé você tem? Você precisa de confirmações? Você é aquele tipo de pessoa que olha, se eu sair daqui fora e ver um carro branco, aí eu creio no Senhor. Você é esse tipo de pessoa? Amados, olhem para o texto e veja o que Cristo está dizendo para esse homem. E que tipo de fé que ele está apresentando. Verso 12. Jesus continua dizendo: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Se tratando de coisas terrenas, não credes. Jesus estava falando de coisas terrenas, isto é, de coisas que ocorrem na terra. Embora sejam celestiais, algo sobrenatural em sua origem e caráter, por exemplo, a regeneração, mas ela ocorre diante dos nossos olhos. É aqui que se ocorre. Ou a salvação de forma alguma é aparente, irmãos. Vocês acham que salvação, que a regeneração de um indivíduo é algo esporádico e subjetivo, algo que ocorre apenas na esfera sobrenatural e que não traz nenhuma implicação prática na vida das pessoas? Estamos trabalhando aqui nas quartas-feiras justificação em obras, harmonizando o livro de Romanos com o livro de Tiago. Uma coisa é a justificação, salvação, regeneração. Mas o que isso traz de implicações para a minha vida? O que ocorre diante dos olhos das pessoas? E Cristo diz: se tratando das coisas terrenas, não me credes. Porque o que ele disse? Nós dizemos o que sabemos e testificamos. Esse testificar que ele está falando é chamando o testemunho dessas pessoas que andavam com ele. O que ele está dizendo para Nicodemos? Isso que eu estou te falando está diante dos seus olhos. E você não crê. Ou você não viu João Batista no deserto? A questão de nascer de novo era só você olhar para João Batista. É só para você olhar para os meus discípulos. O que é evidente, irmãos, não está sendo entendido por esse homem. Esse é o ponto. Tais assuntos terrenos ocorrem na esfera da experiência humana. Salvação, justificação não é apenas algo consciente. É algo, amados, que nos colocam em uma nova vida, em um novo tipo de vontade, em um novo tipo de satisfação. A necessidade deles devia ser prontamente auto-evidente. E toda pessoa que reflita sobre sua própria incapacidade natural de agradar a Deus, fazendo uma autoanálise, destrói, irmãos,
qualquer tipo de Deus. Ou seja, irmãos, Nicodemos, como mestre da lei, um mestre em observâncias externas, não tinha capacidade de olhar para o grupo que estava com Cristo e analisar o que realmente era nascer de novo. Os irmãos percebem que ele traz para a esfera terrena tudo aquilo que ele estava falando sobre a esfera espiritual? Ele coloca diante de Nicodemos os seus argumentos. Ele fala: então, você não entende? Mas você não crê nem no que você tem visto. Lembrando que o próprio Cristo está diante dos seus olhos. Eu faço uma pergunta às vezes, para os irmãos, porque eu sempre gosto de ler as Escrituras, me colocar naquela história, de estar inserido naquilo. E eu pergunto ao irmão: você nessa condição aqui, você estaria indo até Cristo atrás daquilo que ele fazia, dos prodígios? Você, como um judeu, uma situação hipotética, você realmente buscaria Cristo por quem ele é? A sua obra, a sua messianidade, a sua divindade? Isso é um bom exercício. Isso é um bom exercício. E ele continua dizendo: como crereis se vos falar das celestiais? Se você não crer naquilo que você vê através do nosso testemunho, daquilo que dizemos, Jesus Cristo diz a ele: do que adianta eu te falar das coisas espirituais? Então, se os assuntos terrenos foram rejeitados, como se pode esperar que sejam aceitos os assuntos celestiais, que são muito mais misteriosos? A pergunta é uma advertência a Nicodemos, que ele pondere e reflita, e que você pondere e reflita também. Que ele não considere mais os ensinos de Cristo como impossíveis de se crer. Eu já disse aqui em outras oportunidades que hoje a internet tem se tornado insuportável. Insuportável. Porque muitas pessoas querem entrar em discussões sobre assuntos celestiais, sobre coisas que são até mesmo misteriosas, discutir doutrinas. Eu acredito que este verso cabe muito hoje em dia aos teólogos de internet. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar de coisas celestiais? Sabe como eu aplico esse texto nos nossos dias, irmãos? Se realmente nós não cremos nessa transformação, ou seja, nas coisas celestiais que trazem implicações para nossas vidas, por que eu quero entrar em coisas que ao menos eu domino, que ao menos eu entendo? Sabe qual deveria ser a primeira preocupação de cada homem aqui, de cada mulher? É como tem sido a sua vida regenerada, transformada por Cristo. Como tem sido o seu relacionamento, a sua vida de piedade, a sua reverência diante de Cristo. Amados, analise a si mesmo e coloque as devidas preocupações no lugar certo. Pois o ladrão na cruz foi salvo sem discutir uma só doutrina. Aonde temos pisado? O que temos feito? Aonde temos colocado as nossas preocupações? O que eu mais prego aqui nesta igreja, meus irmãos, é de que não adianta nada sermos uma igreja bíblica no âmbito do conhecimento, da discussão e do debate das doutrinas, sendo que as nossas vidas não acompanham aquilo que está escrito aqui. Devemos analisar porque é justamente isso que Jesus Cristo está confrontando naquele homem. Você está querendo entender coisas celestiais, mas você não entende nem aquilo que está diante dos seus olhos. Faça uma autoanálise, meu amado. E vemos aqui que a partir daqui, deste ponto, do verso 11 em diante, você observou o silêncio de Nicodemos? Você consegue estabelecer aqui a diferença do seu diálogo até o verso 10, e que a partir de agora ele fica calado? Amados, será que o silêncio de Nicodemos, sua falha em perguntar como pode
Que ele perguntou no verso 4, veja aí, como pode um homem nascer sendo velho? No verso 9, depois de novo, ele respondeu e disse, como pode ser essas coisas? O grande perguntador, Nicodemos. Cadê ele, irmão? Cadê essas perguntas? Demonstra que essa advertência de Cristo chegou ao seu coração? O que você acha? Será que quem cala consente? Será que esse dito popular é verdadeiro? Quem cala consente? O que está acontecendo aqui que levou Nicodemos a permanecer em silêncio? Verso 13. Jesus continua. Jesus não para com o seu discurso. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, para se ter informações sobre tais assuntos celestiais, que ele estava falando, sobre como ocorre, sobre como é efetuado. Lembra do vento lá no verso 8? Olha a propriedade do ensino de Cristo, explicando, claro que com uma linguagem, com uma figura de linguagem, mas explicando como é esse nascer de novo. E ele disse, olha, ninguém subiu ao céu. E porque quem tem essas informações só pode ser alguém oriundo de lá. É preciso ter estado presente com Deus quando tais decisões foram tomadas. Ninguém estava lá a não ser a Santíssima Trindade, quando no plano redentivo falou, este aqui é meu amado, em Cristo. Este aqui também é meu amado em Cristo. Somente alguém que estava lá, a Santíssima Trindade, poderia saber sobre esses assuntos. Sendo assim, o decreto divino sobre a redenção fica fora do alcance do ser humano até que lhe seja revelado. E é justamente isso que está ocorrendo aqui, irmãos. E ele continua dizendo, senão aquele que de lá desceu. Havia alguém presente com o Pai quando ele elaborou todo esse plano, centralizado no decreto de enviar o seu Filho. Aí você já vai assimilando com todo o ensino da IBD aqui que nós estudamos, do capítulo 3. Então, amados, Cristo está em consonância, ele está harmonizado com todo esse decreto do plano redentivo de Deus. Para tomar sobre si a maldição e libertar o homem. Sim, havia alguém, aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que cumpriu e tornou manifesto diante de todos. Se existe alguém, irmãos, que tem propriedade para falar sobre novo nascimento, sobre regeneração, quem é este? A não ser aquele que se tornou maldição em nosso lugar. Aquele que envia o Espírito Santo para nós, como a sua oração sacerdotal em João 17. Eu vou, mas ele vem. Ele nos lembrará de todas as coisas. Este é aquele que desceu do céu. Este é aquele que está diante de um homem incrédulo, falando, eu sei do que eu estou falando, porque eu vim de lá. A saber, o Filho do Homem que de lá desceu. Sabemos que esse termo Filho do Homem era empregado entre os judeus com base em Daniel, capítulo 7, verso 13. Sobre aquela visão que o profeta tem do Filho do Homem, era uma visão do Messias. Então aqui ele já se mostra como Messias para Nicodemos. Este estava na frente de Nicodemos. E Nicodemos preocupado com milagres, irmãos. Com milagres. O próprio Cristo na sua frente e ele preocupado com milagres. Lhe dando a honra de conhecer os detalhes dessa grandiosa e magnífica obra. O executor, o obediente, o caminho. Jesus reitera sua humanidade e ministério ao se autodesignar como Filho do Homem. Jesus estava apontando para o cumprimento das Escrituras.
Agora, neste ponto, ele está olhando para Nicodemos e dizendo: você, como bom entendedor da lei, das Escrituras, do Antigo Testamento, você sabe sobre o que eu estou falando. Amados, este é o executor do plano. Daniel 7,13 vai falar sobre o Filho do Homem. Veja só. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Passa mais um. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Aí eu te pergunto, Nicodemos conhecia esse texto ou não? E Cristo agora se coloca como o próprio Messias diante dele. Verso 14. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja, irmãos, que Cristo agora, ele sai da explicação sobre o nascer de novo, sobre a regeneração do homem, e coloca como isso será feito. Ele se coloca como aquele que executa o plano redentivo do Pai. De que forma? Citando o Antigo Testamento. Veja que ele tem a preocupação de utilizar o conhecimento do Antigo Testamento, que era comum em Nicodemos, para que ele compreenda sobre o que Cristo está falando aqui. Ele diz: e de modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Você lembra dessa passagem em Números, capítulo 21, do 5 ao 9? Põe aí, por favor, para a gente. É sobre isso que ele está dizendo. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: isso o povo, tá? Que estava no deserto, o povo de Israel. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Esse verso eu colocaria o nome de incredulidade. E pergunto a vocês: esse povo aqui viu os milagres? Esse povo viu o mar se abrindo? Esse povo viu a coluna de fogo aquecendo eles, direcionando eles no deserto, e durante uma nuvem fazendo sombra? Viram? Viram. Olha a incredulidade. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Verso 9 último. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O que está ocorrendo aqui, meus irmãos, é um tipo daquilo que ocorrerá na crucificação de Cristo. E estamos no texto, no verso 14, aonde Jesus Cristo executa aqui uma teologia bíblica, uma conexão daquilo que é sombra para aquilo que está para se cumprir. Começando no versículo 14, Jesus recorreu à ilustração do Antigo Testamento, enfatizando ainda que não havia desculpa para Nicodemos, um perito nas Escrituras, ser ignorante quanto ao caminho da salvação. Como um tipo de sua morte sacrificial na cruz, o Senhor se refere ao incidente no deserto, a que acabamos de ler aqui. Israel tinha se rebelado contra Deus. Nicodemos também, como um pecador. O povo havia falado contra Deus, então Deus envia essas serpentes abrasadoras, irmãos. E Cristo diz, fazendo essa conexão entre esses dois textos do Antigo Testamento, com a qual ele está aqui agora: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Qual que é a analogia aqui, amados? A analogia de Jesus foi que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem, que o Filho do Homem, seja levantado, ou seja, crucificado.
O termo assim importa, ou há, também enfatiza que a morte de Cristo era parte necessária para o plano de salvação. Você vê que ele diz, importa, é necessário que isso aconteça. Enfatizando ainda mais a sua figura como Messias, como libertador. E quais semelhanças nessa analogia que Cristo faz? Analisando agora um pouco essas sombras com o cumprimento, vemos aqui ao mínimo 4 semelhanças. Em ambos os casos, primeiramente, a morte ameaça como uma punição pelo pecado. Assim como a morte estava ameaçando aquele povo no deserto picado pelas serpentes. Assim nós também, pelo pecado, como consequência, existe morte, existe doença, existe a dor. Então somos ameaçados também. Segundo, em ambos os casos é o próprio Deus que proveu o remédio. O próprio Deus é que deu a ordem a Moisés. Faça isso. O próprio Deus é quem envia o seu Filho amado. Em ambos os casos, este remédio consiste de algo ou alguém que deve ser levantado à vista do público. E nós temos Cristo crucificado, que renasceu, ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu ao céu e está à destra do Pai. E por último, em ambos os casos, são curados aqueles que olham para o que está levantado com o coração crente. Ou seja, irmãos, é necessário que a fé esteja na pessoa e na obra de Cristo, para que haja esse novo nascimento, para que haja essa justificação. Isso é o que chamamos de tipo e antitipo. Como ocorre sempre aqui no antitipo, transcende muito o tipo. Em Números, o povo está face a face com a morte física, certo, irmãos? E em João, a humanidade está exposta à morte eterna por causa do pecado. Em Números, é o tipo que é levantado, a serpente de bronze. E esse tipo não tem poder para curar. Ela aponta para o futuro, para o antitipo, que é Cristo, que tem esse poder. Em Números, a ênfase está na cura física. Em João, a vida é espiritual. A vida eterna é concedida a quem deposita sua confiança naquele que é levantado. E é exatamente isso que faltava para Nicodemos. No verso 15 ele continua. Ele deve ser, necessariamente, ele precisa ser levantado diante dos homens, crucificado. Para quê? Verso 15 diz: para que todo que nele crê tenha vida eterna. Amados, esse aqui é a insuficiência dos tipos e sombras. Sabemos que a serpente de bronze não tinha poder de curar e era um mero pedaço de bronze, totalmente indigno de veneração e adoração. Apesar disso, a bênção de Deus era obtida se olhar para a serpente em obediência. Era necessário algo mais sólido, mais vivo, mais eficaz, que se cumprisse em Cristo. Para quê? Para que esses que olhassem, crescem, tivessem a vida eterna. Os israelitas atingidos foram curados olhando para a serpente, irmãos. Isso estava além das obras ou justiça própria. Apenas em esperança e dependência sobre a palavra de Deus. Da mesma forma, quem olha na fé só para Cristo crucificado será curado da mordida mortal do pecado e terá a vida eterna. Tem um irmão falou que, graças a Deus, né, irmão? Saiu da Adventista, né? Uma seita. Sabe qual é o grande problema dos Adventistas? Tirando a Ellen White lá, que falou que a expiação ocorreu em 1844, tirando essas heresias, né, que é uma das mais leves, se comparada com outros. Mas, irmãos, temos que entender que o grande problema dos Adventistas não entender as sombras que se cumpriram em Cristo. Por que aquele povo não comia carne de porco? Qual que é a progressão histórica? Qual é a teologia bíblica de olhar para as sombras e os cumprimentos?
Quais as necessidades das leis cerimoniais? As leis cerimoniais nunca, irmãos, perdoou ninguém, nunca salvou ninguém, sabiam disso? A observância daquelas leis nunca salvou ninguém. Aquilo era um tipo do sacrifício perfeito que viria, Cristo. Então temos que entender à luz deste texto, que existem coisas no Antigo Testamento que as pessoas não entendem, que se cumpriram. E Nicodemos é um deles. Nicodemos é um deles. Verso 16. Porque Deus, agora o verso que você gosta, o verso que você ama. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, a conjunção aqui, porque, mais uma conjunção, né? Estabelece uma relação causal entre este verso e o anterior. Então, o certo é ler o 15 e o 16 juntos. Tá bom? Porque é uma explicação sobre o 15. Podemos parafraseá-los assim: o fato de que apenas em conexão com Cristo se obtém a vida eterna. Fica evidente nisto que agradou a Deus, conceder este presente supremo apenas àqueles que depositam sua confiança nele. Então veja que existe um fator aqui crucial para se interpretar o verso 16. Ele está em total consonância com o verso 15. E qual é esse fator determinante? Fé, crer. Isso já começa a eliminar vários erros exegéticos que as pessoas fazem do João 3,16. Pessoas que utilizam João 3,16 para embasar o universalismo, ou seja, salvação aberta para todas as pessoas. Não é isso que ele falou. Ele disse que é para aqueles que creem. E quem são aqueles que creem? Quem são aqueles que têm a fé verdadeira? Que não é a fé com base nas obras, não é a fé com base nos feitos, no exterior, porque essa fé Nicodemos tinha, então não era necessário falar isso para Nicodemos. Se você crê que o simples preencher de um cartão, que repetir a oração do pecador é o suficiente, você tem que avaliar. A fé verdadeira é essa confiança na pessoa de Cristo. E ele diz: porque Deus amou ao mundo. O termo amou aqui é no grego agapao. O termo usado no original mostra que foi um ato único. Veja, amou. Um ato único. Ele não está amando. Amou. Um ato único, grande e central. Que parte de quem? De Deus. Estendendo-se desde a eternidade e tornando-se realidade no Calvário. Esse amor é rico e verdadeiro, cheio de compreensão, ternura, majestade. Significa receber com alegria, acolher, gostar muito de amar eternamente. Quem? Todo mundo? Não. Os eleitos de Deus. Aqueles que creem verdadeiramente. E ele amou ao mundo. Aqui que reside o problema. Quem é esse mundo? Todos os indivíduos. Todos os indivíduos. Todas as pessoas. O que o apóstolo João, ao narrar isso aqui, ao escrever essas palavras, ele quer dizer com a palavra proferida por Cristo: amou ao mundo. Deus amou ao mundo. Ora, irmãos, o objeto deste amor, sim, é o mundo. As palavras para que todo que nele crê indicam claramente que a referência não é a pássaros e árvores, mas sim àqueles que professam fé. Sim, a humanidade. Contudo, o termo mundo deve significar a humanidade que ainda é objeto do seu cuidado.
embora manchada pelo pecado, exposta ao juízo e em necessidade de salvação. A criação de Deus, amados, é amada. A criação de Deus é amada. Então eu devo encarar isso, primeiramente, que tipo de amor é esse que Deus tem pela criatura? Amados, afinal, existe dois tipos de graça. Conhecemos e sabemos a graça comum. Que graça comum é essa? A mesma que Cristo ensina no Sermão do Monte. Que o sol nasce para o justo e para o injusto. Então isso já é uma forma de amor de Deus para com todos. Mas sabemos que o tema aqui não é graça comum. Sabemos que todo diálogo entre Cristo e Nicodemos é sobre soteriologia. Todo diálogo aqui é sobre salvação. Correto, irmãos? Então sabemos que esse amor, ele está direcionado para um amor salvífico. E quando ele diz que amou o mundo, ele está expressando primeiramente algumas coisas. Que o caráter de Deus é amor. E o homem foi criado reto, em semelhança de Deus. Porém, tornou-se horrivelmente deturpado. Não por culpa do Criador. Entretanto, o Criador odeia o pecador, pois é justo, santo. Logo, o objeto desse amor salvífico em pauta são homens de todas as tribos e nações. Este é o mundo que ele está se referindo. Com base em que também podemos afirmar com 100% de certeza qual que era a cosmovisão de soteriologia de Nicodemos. Como ele visualizava salvação. Como o povo judeu visualizava a vinda do Messias. Os irmãos sabem? Eles achavam que o Messias viria, salvaria Israel apenas, e o que ele faria com os povos? Destruiria. Ou seja, salvação para os samaritanos era algo possível na mente de Nicodemos? Cristo está aqui derrubando essas barreiras e dizendo: mundo é todas as tribos, povos e nações. Tanto é que, qual é o relato no capítulo 4 de João? A salvação de quem? Da mulher samaritana. E ela, sendo uma samaritana rejeitada, excluída, nunca que Nicodemos ia falar que aquela mulher samaritana vai ser salva. Nunca. E Cristo aqui está dizendo: Deus amou o mundo. Amados, João 10, 16 e 17 é a base de interpretação para o mundo aqui. João capítulo 10, palavra do próprio Cristo. Põe para mim, por favor. João 10, versos 16 e 17. Olha aqui, irmãos. Olha o que Cristo fala. A base para interpretar mundo naquele versículo é isso. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Mais um. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retornar. Ele vira para os judeus aqui em João 10 e diz: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. Eu tenho ovelhas que estão por aí afora. Eu preciso conduzi-las para perto de mim. Aí você lembra do grande comissionamento de Mateus 28. Pregar o Evangelho, ali é mundo. A todos os povos, nações, a toda criatura. Este é o mundo a qual Cristo se refere. E ainda continua que ele amou como? De tal maneira. Esta expressão deve ser interpretada com base no que se segue, como indicando em um grau tão infinito e de maneira tão transcendente e gloriosa, que coloca-se grande ênfase nesse pensamento. Por isso que o apóstolo aqui, João, coloca de tal maneira, relacionado a este tipo de amor. Este amor de Deus é de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus deu, forneceu, não poupou. Um sublime acordo com a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, unigênito, lembre desse termo, né? De uni, ou seja, a substância compartilhada
na segunda pessoa da Trindade com a primeira, e com as mesmas características, irmãos. O único Filho. O Deus Filho em igualdade, em poder, justiça e todos os atributos. Somente Ele poderia saciar a ira e a justiça com o sacrifício substitutivo. Sabe por que Ele é propício, irmãos? Justamente por ser o Filho unigênito. Justamente por ser a segunda pessoa da Trindade. A ira de um Deus, a justiça de um Deus, jamais poderia ser saciada por um animal. Sombras. Esta ira, essa justiça de Deus, só poderia ser saciada, contemplada, ou seja, a propiciação para isso só poderia vir de um mesmo Deus. Então veja que Deus deu a solução para os nossos pecados, para a maldição que está sobre nós. Amados, isso nos leva a reverenciá-lo, a adorá-lo. Quando entendemos o plano de redenção, o plano salvífico de Deus para esses indivíduos destituídos da glória de Deus, totalmente submersos em pecado, submersos em egoísmo, cobiça, orgulho. Quando eu olho para o ato volitivo de Deus, espontâneo, livre, independente, em poder oferecer o seu Filho, que é a própria manifestação, é a plenitude divina, corporeamente, como diz em Colossenses. Amados, Ele fornece isso para o benefício de quem? Daqueles que creem no seu Filho. Muitas pessoas, irmãos, têm dúvidas quanto: como que eu sei se eu sou salvo? Como se eu sei se eu sou justificado? Amados, como você interage quando você pensa nisso aqui? Aqui está a base para todo o constrangimento e transformação de uma vida. Quando você entende que alguém pagou a sua dívida, que alguém pagou a sua fiança com preço de sangue, algo que ninguém poderia fazer, somente um ato único do próprio Deus. Olha só o texto: Deus deu, que deu seu Filho unigênito. Quando eu olho para isso, eu estou profundamente constrangido, humilhado. As minhas barreiras e muralhas do mérito são derrubadas. Quando eu olho para a obra de cara, eu digo: miserável homem que sou. Quando eu olho e entendo isso, eu digo: só lhe deu glória. Somente nele. Para que todo que nele crê não pereça. Essa é a doutrina da expiação, irmãos. Essa é a doutrina da substituição, ressaltada aqui. Logo, o conceito mundo, querendo trazê-lo para um nível de universalismo, é derrubado. Aqui com essas palavras. Os que recebem o direito de se tornarem filhos são aqueles que creem e são tirados da ira de Deus, porque Cristo se tornou maldição no seu lugar, recebendo a adoção e a reconciliação com o Pai. Observe que perecer é o antônimo de ter vida eterna, porque todo que nele crê não pereça. Efésios 2 vai dizer sobre o processo da salvação, irmãos. Rapidamente aqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, eu e você, nos quais costumávamos viver quando seguiam a presente hora neste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Aí é que entra o todavia. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, Deus que amou o mundo, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo.
quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Essa é a obra, irmãos. Isso é o que nos move, isso é o que nos constrange, isso é o fator crucial para a minha vida. Saber que eu não tinha capacidades, condições para me salvar, e Deus me concede este benefício, sem merecimento, sem obras, e até mesmo a fé que eu tenho, vem dele. Ainda mais, conhecendo o que é fé, o que ele vai trabalhar aqui, mais para frente, nem mesmo a fé é nossa. Como que eu continuo a viver para as minhas vontades? Como que eu continuo a viver para saciar o meu ego, a minha carne? É impossível, irmão. Eu não consigo, quando eu entendo isso, é impossível que eu viva para mim mesmo. E a outra coisa que as pessoas não entendem na obra da justificação, que quando você é liberto dessas algemas do pecado, dessas correntes, as pessoas dizem: agora eu sou livre. Agora eu posso viver de qualquer forma, pois eu já sou justificado. Vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Receba de mim o meu jugo. Sabia, irmãos, que existe um jugo em Cristo? Vocês sabiam que você sai de um estado de escravidão do pecado e passa para uma condição de servo, ou seja, escravo de Cristo? Você sabe o que é um jugo, meu irmão? Jugo, quem foi da roça aí vai saber. É aquela madeira que amarra o pescoço do boi com outro boi, para que eles sigam uma mesma direção. Existe um jugo, algo que nos prende a Cristo, algo que nos faz entender isso e não viver mais para mim mesmo. É isso que nós devemos entender. E quando cremos, certamente não perecemos, mas temos a vida eterna. Vamos finalizar o texto. O ponto de vinda de Jesus não foi para redimir Israel e condenar os gentios, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Graciosa oferta de salvação. Verso 17, irmãos. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na visão dos judeus, a sua vinda, é como eu já ilustrei, era para condenar os pagãos, os outros povos. O dia do Senhor significaria punição para as nações que haviam oprimido Israel, mas não para Israel. O conceito distorcido de Nicodemos como um judeu está mais uma vez aqui sendo destruído. O que Cristo está atacando no verso 17 é os conceitos soteriológicos de Nicodemos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, como Nicodemos pensava, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Toda essa conversa gira em torno dos falsos conceitos do fariseu Nicodemos. E não podemos perder isso de vista. Assim, a salvação realizada através da morte expiatória do Messias foi projetado para todos os eleitos dispersos no mundo. Esse é o ponto para entendermos e interpretarmos aqui esse texto. Verso 18. Continua dizendo: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A expiação, irmãos, limitada é presumida aqui. Jesus divide todos a quem a mensagem da salvação foi apresentada em dois grupos. Quem? Os que creem e os que não creem. Cada um representado por um indivíduo. Tudo acerca da salvação se resume em crentes e incrédulos. Tudo se resume nisso. Quem crê e quem não crê. O que não crê, diz o texto, está julgado. Quem rejeita Cristo, não crendo nele como Filho unigênito de Deus, não precisa aguardar o dia do juízo. Não precisa. Porque já está julgado. Isso aqui derruba
a falácia que muitas pessoas, amigos meus, falam isso para mim. Eu até admiro a vida cristã, mas eu quero deixar isso para depois, né? Eu me converto depois. Alguns falam que vai se converter no leito de hospital. Quando eu estiver doente, quando eu estiver bem velhinho. Aí eu penso em Jesus, aí eu me converto. Como se fosse uma disposição natural do homem. Temos pessoas aqui que trabalham no hospital e a última coisa que a pessoa pensa, né? É nisso. Né? Fica com raiva, né? Vários outros sentimentos. Mas, irmãos, o que elas não entendem é o que está escrito aqui. Quando eu não creio, eu tenho tempo. Ou já estou julgado? Quando eu não creio, o juízo já está estabelecido sobre a minha vida. Quando eu creio, também já está. Então não é uma questão de tempo. Não é uma questão de passar os dias e pensar depois. Pois se você não crê agora, e se algo lhe vier, e se algo lhe acontecer, a sua condenação já está efetuada. É o que diz o texto. O que não crê já está julgado. Já está feito. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Que tipo de crédito aqui é exigido? Filho, segunda pessoa da Trindade, unigênito, mesma substância e essência que Deus, todos os atributos. Ou seja, uma falsa concepção de Jesus é enquadrada na mesma categoria de incrédulos. Pegaram isso no texto? Crer no nome do unigênito Filho de Deus. O fato de João apresentar o unigênito, ele está destacando a segunda pessoa da Trindade. E a preocupação e o objetivo de João, conforme o capítulo 20, verso 31, é para que as pessoas conheçam o Filho de Deus, passem a crer nele. De que forma? De uma forma unicista? De uma forma que destaca a Trindade? Você que já acompanhou todos os sermões aqui, João se preocupou em destacar a função de cada uma das partes da Trindade? João se preocupou em apresentar Cristo como a segunda pessoa, distinta do Pai, com os mesmos atributos, com a mesma substância, como a nossa confissão de fé diz? Ou seja, uma falsa concepção e entendimento de Cristo salva, não? O que você acha? Eu não entendo Cristo como Ele verdadeiramente é revelado. Eu sou salvo? O único meio é você crer no nome do Filho unigênito do Pai. Esse é o caminho da salvação. Verso 19. Ele continua. Eu pergunto a você, cadê Nicodemos de 3, hein? Cadê Nicodemos? Verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O julgamento é este. Jesus descreveu o julgamento, usando o contraste entre luz e trevas, já introduzida no prólogo. Lembra lá no prólogo, capítulo 1, verso 4 e 5. Dá uma volta aí. Olha o que diz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreendem. É justamente este conceito que mais uma vez é resgatado pelo apóstolo João nas palavras de Cristo. Amados, a luz se denomina pelo próprio Cristo através de sua revelação, e essa está diante de nós, a sua palavra. E agora, em forma corpórea, a própria presença do Criador como criatura já é motivo de juízo. A luz veio ao mundo. Este é o juízo. A obra já está consumada, meu irmão. A luz já veio ao mundo. E o fato dele ter vindo ao mundo já estabelece juízo sobre tudo e sobre todos. Creia em Cristo Jesus.
Creia no Filho unigênito do Pai. É a única forma de você ser afastado da ira de Deus. A única forma. Este é o caminho. E ele continua dizendo sobre o julgamento. Na NVI fala, o julgamento é este, 2 pontos. A luz veio ao mundo, agora vírgula. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como observado anteriormente neste capítulo, os incrédulos não são ignorantes, amados, mas voluntariamente rejeitam a verdade. Romanos capítulo 1 diz que a natureza revela os atributos de Deus. Todos são inexcusáveis diante dele, porque amaram as trevas e não a luz. Amados, por que eles fazem isso? Porque as suas obras são más. Aquilo que pode vir de alguém que habita em trevas, que é incrédulo, que rejeita Cristo, aquilo que sai das suas mãos só pode ser mal. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, meu irmão. Não há quem consiga agradar a Deus com as suas mãos. O motivo não é ignorância, e sim maldade de coração. Um homem não é ateu ou incrédulo porque está desprovido de provas. Porque a própria natureza clama. A própria criação fornece provas cabais de que Deus é Deus. Assim como os fariseus viram provas, e Nicodemos veio atrás de provas, não é? Eles permanecem em suas incredulidades deliberadas. Veja, irmãos, que não é uma questão de ignorância que está aqui. Atos 4, verso 16, olha só. A cúpula do Sinédrio julgando o apóstolo Pedro, lá em Atos. Olha o diálogo entre eles, perguntando: o que faremos com esses homens? O que faremos? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Não podemos negar. E não era uma questão de ignorância. Era uma questão de falta de constatação de que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Não. Toda a questão da incredulidade é uma questão de coração obscurecido, mergulhado em maldade, em pecado. Verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou reveladas as suas obras. Dizer que essas pessoas amaram as trevas mais do que a luz, não significa, porém, que elas também amaram a luz, em certo grau. No final das contas, pelo contrário, todo aquele que tem o hábito de praticar o que é errado, ele ama as luzes, ele odeia a luz. Eu estava conversando com esse meu irmão aqui, falando sobre certos parentes nossos, inclusive parentes, irmãos. O contraste que é estabelecido, eu não sei se o irmão compartilha disso com as pessoas que estão ao seu redor. Mas o contraste que é estabelecido, por exemplo, quando acabarmos o culto aqui, que tivermos um momento de comunhão, quais os assuntos que nós abordamos ali na maioria das vezes? Sobre o quê? Estávamos falando sobre o que ontem, disse aqui? Falamos de salvação, falamos das Escrituras, falamos de Cristo. Porém, quando as pessoas gostam das obras más, e com certeza você conhece alguém assim, e você está numa reunião familiar com essas pessoas, eu te pergunto, tocam na Bíblia? Falam das Escrituras? Por que será? Agora você sabe a resposta. E esse meu irmão falou assim para mim: não falam da Bíblia porque sabem que isso vai revelar os seus pecados. Então é melhor eu não tocar nesses assuntos e eu manter os meus pecados encobertos. Então o que eu vou falar do quê? Eu falo de dinheiro, eu falo de viagem, eu falo de trabalho. Eu falo de tudo deste mundo, menos das coisas que são importantes para nós. O texto é claro, porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras.
Esses têm medo da luz. Eles não querem chegar até a luz. Uma pessoa assim está sempre evitando a luz. Isto é, não tem nada a ver com Cristo, a origem e a encarnação da verdade e do amor de Deus. Portanto, nunca lê a Bíblia, recusa-se a frequentar a igreja e etc. Em seu coração, realmente, ele odeia a luz. O motivo é que ela teme a luz. O que essas pessoas preferem? Ficarem escondidas nos becos escuros. Por isso que eu sempre digo aqui, irmãos, se você realmente é um crente, o efeito da sua vida no meio dessas pessoas só pode ser dois. Ou a sua luz, a luz que habita em você, vai revelar essas obras más, e eles vão chegar ao arrependimento através da pregação do Evangelho, através da sua vida, ou odiará você. Ela não vai querer estar perto de você. Ela vai te evitar. Isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser com o seu vizinho, isso pode ser com quem quer que seja. Por quê? Porque amam ficar escondidos nas trevas. Quando vem luz, você já acordou aquele quarto escurinho, abriu a janela na sua cara, você fica até assim meio atordoado, né? Aí você, não, fecha isso aí. É exatamente o que acontece com essas pessoas. Odeiam a luz, querem se esconder, a fim de que suas obras não sejam reveladas. Em certo grau de reconhecimento da luz, sabendo que vai revelar seu pecado, que você veja que existe certo grau do reconhecimento do efeito da luz sobre a minha vida. É o que diz o texto. Porque aqui está, a fim de não serem reveladas suas obras. Ou seja, eles sabem que vai revelar. Eles sabem que vai ter algum efeito. Mas querem? Não, não querem. Rejeitam. Eles rejeitam. Eles selam a sua própria condenação. Porque rejeitam o único que pode salvá-los de sua espiritual escuridão. Pessoas desse tipo parecem insetos repugnantes, que se escondem debaixo dos pedaços de madeiras e pedras. São como serpentes, escorpiões. Aonde que dá escorpião lá no sítio? Vocês sabem? Debaixo das telhas, que fica lá escondido. Naquele lugar úmido, obscuro. Essas pessoas são como esses insetos, que se escondem da luz. Efésios 5, verso 11 ao 13, fala sobre, ainda mais, sobre o motivo de não se achegarem à luz. Olha só. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Qual é o nosso dever, então? Expor isso à luz. Se a luz habita em mim, e eu vejo trevas diante de mim, o que eu faço? Apago a luz? Exponho a luz. Continua. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas eles amam. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. E eu pergunto a você, como está a condição daqueles que não conhecem a Cristo e frequentam a sua casa? Como está a condição daqueles que trabalham com você? Você que diz que tem a luz de Cristo. A pergunta é, por que eles não se achegam à luz? Ou, por que eles continuam ainda frequentando o mesmo lugar que você? É no mínimo estranho. Por quê? Por causa daquilo que o texto nos fornece. Por causa disso. O efeito da luz naqueles que são trevas. E verso 21 e último, para encerrar, Cristo diz, quem pratica a verdade, olha só a diferença e o contraste, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê?
são feitas ou forjadas em Deus. Enquanto os incrédulos podem ser comparados aos habitantes dos domínios das trevas, os crentes, por outro lado, assemelham-se a lindas plantas caseiras, que viram suas folhas verdes em direção à janela, que gostam da luz. Já pegou aquela plantinha que está bem moribunda, colocou uma água e colocou ela no sol? Dentro de poucos dias ela já está ali fortalecida. Assim são os crentes. Os crentes se aproximam da luz. Um crente, ele não tem medo de ser confrontado pelas Escrituras. Um crente, ele não pula texto porque é confrontado. Um crente, ele olha para a luz e fala: será que eu tenho essa luz? Se eu estivesse aqui, o que eu faria? Constantemente ele está querendo mais. Ele está querendo fazer essa fotossíntese com a luz. Ele se aproxima. Ele ama a luz. Isso é tão certo, irmãos, que na vida pastoral que eu tenho vivido, e Deus sempre me ensina, é que sempre que um irmãozinho se afasta da igreja, o que está envolvido? O que representa essa reunião nossa aqui? A reunião dos pecadores remidos. Dos pecadores remidos por Cristo. Ou seja, existe luz aqui na nossa reunião. Como eu disse, isso aqui é um antigozo do céu. Logo, se alguém é trevas entrar aqui, quais são os dois efeitos? Ou permanece em arrependimento e se aproxima dessa luz, ou ele vai embora. Geralmente as pessoas que se afastam da igreja e querem cultuar em casa, culto online, é mais gostoso ficar no culto online, é porque estão se afastando da luz, estão amando as trevas. Ah, mas eu me afastei porque eu me decepcionei com os homens. Você amou mais as trevas do que a luz. O que Cristo tem a ver com isso, meu irmão? O que Cristo tem a ver com isso? A sua satisfação está em Cristo ou está no erro dos homens? Se acerte. Se são crentes, se é luz, procurem um outro, conversem e se acertem. É para existir humildade, é para existir perdão. É luz e não é trevas. Um crente verdadeiro não tem medo de que seus erros sejam colocados à tona. Ele não tem medo. Ele deseja que isso seja feito. Se você estiver errando, pare. Exponha essas trevas. Sabe por quê? Porque eu quero mais luz na minha vida. Eu quero luz. E é isso que o texto está dizendo. Ele deseja, irmãos, mostrar as suas obras. Quem tem luz deseja mostrar as suas obras. Por quê? Para mérito pessoal? Para se vangloriar? Não. Embora de algum modo imperfeitas, né? São mesmo assim feitas com a aprovação divina. Que são realizadas por princípio de acordo com a lei de Deus. A quem retém esse caráter para sempre. Então por que eu quero que elas sejam manifestas? Porque isso glorifica quem as gerou em mim. Se eu estou gerando luz, se a minha vida irradia essa luz, é porque Cristo trouxe isso para a minha vida. E logo, apresentar para o mundo essa luz, luz do mundo, é glorificar o nome dele. Porque ele gerou em mim, como João Batista, que já vimos fez. O que importa é que ele cresça e eu diminuo. Então, as obras desses homens, nossas obras, devem ficar à luz, aparentes, fazer de cima do telhado aquilo que aprendemos no oculto. Amados, busquem ao nosso Senhor, preguem o Evangelho, mostrem essa luz. Amém? Que Deus te abençoe. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Você possa conversar com Deus agora. Você possa fazer a sua oração. Para que Deus cada vez mais esteja trazendo essa purificação mediante a palavra, essa luz de Cristo para as nossas vidas. Que você busque ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, eu quero primeiramente lhe agradecer ao Senhor pela sua palavra que foi aqui exposta, que foi aqui, Deus, anunciada mais uma vez. Te agradeço.
Agradeço pela obra santificadora que o Senhor tem efetuado em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela santidade que o Senhor tem colocado nesta igreja. Acrescente, Deus, ainda mais unidade. Acrescente ainda mais, Senhor Deus, a verdade em nossas vidas. Porque queremos, sim, que essa igreja leve o nome de Cristo. A luz deve habitar aqui, Deus, no nosso meio, através das nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que cultua ao Senhor aqui, nesta noite. Mas que o Senhor possa cada vez mais trabalhar no nosso interior. E que essa semana seja uma semana de busca. Seja uma semana, Senhor Deus, de aproximação do Senhor. Esteja conosco, Pai. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Uma ótima semana. Temos visitantes, não vai embora sem cumprimentar o visitante, desejar boas-vindas, tá? E uma